Bem, galerinha, boa noite, beleza? Hoje eu quero bater um pouco mais na tecla com vocês da parte de probabilidade. Então temos aí 9 exercícios envolvendo só probabilidade. E aí eu vou vencer o edital hoje com a nossa última parte, que é a parte de experimento binomial, tá bom? É do edital novo. Na aula passada a gente começou binômio de Newton. E aí hoje a gente vai ver esse novo pedaço que não tinha, que é quando você realiza uma probabilidade que envolve somente sucesso e fracasso. E aí a gente tem o chamado experimento binomial, tá bom? Então vamos dar uma resolvida nessa lista rápido aí. São questões bem tranquilas, o que eu quero mais é trabalhar com vocês o pedaço da interpretação. Depois a gente se preocupa com a parte nova de conteúdo. Então o bicho começa desse jeito aí, ó. Em uma escola tem 500 alunos. Foi realizada uma pesquisa para tipagem sanguínea. E ele faz aquela divisãozinha marota. 150 tinham antígeno A, 235 tinham o B. Então 115, desculpa, né? 115 pessoas têm o antígeno A e 235 pessoas tem o antígeno B. Beleza. Além disso, 225 não tem nada. O bicho não tem nenhum dos dois. 225, nenhum antígeno. Então, a pergunta deles é: se você escolher ao acaso um desses estudantes, qual é a probabilidade que ele tenha os dois antígenos? Ou seja, ele tenha sangue do tipo AB. Ideias, galera, para a gente resolver esse tipo de questão, vá? Desses 500 alunos, com essa separação de pessoas, qual é a probabilidade de você escolher um deles e o cara ter sangue AB? Ou seja, ele estar tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então, você está procurando a interseção entre eles. Quando ele pede aquela galera que tem sangue AB e explica que tem um antígeno A e B, então a gente já tem que lembrar, né? Se apareceu o E para nós estamos no mundo da interseção. Então, preciso encontrar quem é que está simultaneamente nesses dois conjuntos. E esse tipo de questão induz um diagrama, né? Então, você tem lá uma salinha. Essa salinha tem suas 500 pessoas. E aí você fez uma separação. Aquela galera que possui o antígeno A, aquela que possui o B, o pessoal que não possui nada e a galera que possui os dois. Fechou? Então você sabe como informação que 115 tem o A, 235 tem o B e do lado de fora nós estamos com 225 pessoas. É isso. E eu estou interessado exatamente no pedacinho do meio, que é o xizinho. Até aí, tranquilão? Então como é que a gente aprendeu a resolver esse exercício, né? Quando você descobre essa parte do meio, você pode achar quem são os somentes. Então, quem é que está somente no conjunto A e quem está somente no conjunto B. Isso aí você consegue fazer na subtração dos valores que tem no meio. Então, se 115 pessoas têm o A e X estão no meio, então sobram para cá 115 menos X. Vou tirar aquela galera. Fazendo a mesma coisa aqui no B, né? Eram 235 e já temos X no meio. Sobrarão 235 menos o xizinho. E aí agora vamos lembrar que todos esses conjuntos são disjuntos, né? Eles não se misturam. Então, se você somar cada um deles, tem que dar o total. Então, se você pegar lá na esquerda 115 menos x, mais o x do meio, mais o 235 menos x, os 225 de fora, você vai ter que encontrar 500 pessoas nessa brincadeira. E aí corta aqui, né, um positivo com um negativo. E quanto dá? Deixa eu ver aqui. 115, 350, 575, se eu não errei conta. Então, 575 menos x tem que ser 500. Passou os caras de um lado para o outro aí para deixar a letra isolada. Você vai acabar encontrando que o xzinho que você procura vale 75. Só que não é isso que ele quer, né?
Porque ele não perguntou para nós quem são as pessoas que estão no meio. Ele perguntou, se você escolher alguém ao acaso, qual é a probabilidade de estar no meio? Então, para responder o que o exercício quer, eu preciso descobrir qual é a probabilidade dele ter simultaneamente o A e o B. E aí, qual era o nosso conceito de probabilidade? Pega a quantidade de pessoas que tem no meio, que é o 75, e divide isso pelo total, que são as 500 pessoas. Agora você tem a probabilidade envolvida. Então, simplificando por 5 aqui, eu vou encontrar 15 em cima e 100 embaixo. Então, agora que já está dividido por 100, você já tem resposta, né? 15 dividido por 100 é a mesma coisa que 15%. Então, está feito aí a nossa primeira questão de probabilidade. Fechou, galera? Então, questãozinha boa, lá da prova da ESA mesmo. Tá uma prova mais antiga, mas aí mostra pra gente um pouquinho da probabilidade que vai ser cobrado lá na prova. Massa? Então, feito aí a nossa primeira questão, velho. Resolvido. Perguntas, galera, em relação a esse exercício? Nada? Beleza, velho, beleza. Então vamos brincar agora lá com a questão número 2. Uma questão da AFA. A conta vai ser mais simples, a gente vai ver, mas a interpretação é mais difícil. Ó, 3 estudantes A, B, C competem na natação. Os estudantes A e B têm a mesma probabilidade de vencer. Então, a probabilidade do A é igual à probabilidade do B. Isso aí está no exercício. E cada um deles tem o dobro de vencer que o estudante C. Então, esses caras, por sua vez, são 2 vezes a probabilidade do C. O A é igual ao B e cada um deles é o dobro do C da coisa ocorrer. Admitindo que não tenha empate nessa competição, o que você pode afirmar aí que é falso? Aí ele começa perguntando pra gente, ó. A chance de A e B vencer é igual a probabilidade do A ou do B vencer é igual a 0,8. E aí, como é que eu respondo esse treco aí, velho? O A é igual ao B, ambos são o dobro do C. Então, a chance do A ou do B vencer tem que ser igual a 0,8. Então, como é que eu sei se isso aí é verdadeiro ou se esse cara é falso? Então, o primeiro detalhe para a gente resolver esse exercício é você perceber o seguinte, ó. A questão não falou para a gente nenhum número. Nenhum número. Você não sabe quais são as probabilidades envolvidas. Você só sabe que elas são iguais e que um é o dobro do outro. Então, para resolver essa questão, o grande ponto é você associar isso a um desenho. Véio. Digamos que isso aqui seja a sua competição. Quais são os casos possíveis aí? Véio? Ou vence o C, não é? Então ele vai vencer ali. Ou então vai vencer um dos outros dois. Ou vence o B, ou vence o A. Não pode ter empate. Então você só tem esses casos possíveis. Confere? Então, todos esses juntos formam um espaço amostral, que é a competição, né? Então, a minha pergunta para vocês é, o que é a probabilidade do A mais a do B mais a do C? E aí? Ou de outra forma, qual é a probabilidade do A vencer, do B vencer ou do C vencer? Pô, 100%, né, bicho? Que aí você vai ter todas as opções possíveis que você tem na questão. Ou vence o primeiro, ou vence o segundo, ou vence o terceiro. Então, esses caras juntos tem que dar 100%. E aí, agora, você tem algumas igualdades ali em cima. Ó, o que ele falou pra gente? O B vale 2C. Então, eu vou tirar o B e vou colocar 2C. Mas nós também sabemos que o A é o dobro de C. Vale a mesma igualdade. Então, esse cara aqui também vira 2C. E o último a gente não mexe. Isso também é o C.
equivalendo 100%. Então, somando isso aqui, ó, duas probabilidades mais uma probabilidade, tem que dar 5 probabilidades. E aí, passando esses 5 dividindo, esse cara vai ter 20% de chance de vencer. Foi o que você acabou de descobrir. Então, agora vai ficar fácil, ó. Se o C vale 20%, quanto é o B? Aí você sabe que o B é o dobro, né? Então, esse cara tem que ter 40. E o A é igual. Então, o A também é 40. Agora, responde o exercício aí. A chance do A ou do B vencer é 0,8? Verdade, né? Porque 0,8 em termos de probabilidade, só para a gente não esquecer, é 80%. 40 com 40, a resposta está feita. Exercício verdadeiro. Beleza? Então, aqui a gente precisou lembrar esse detalhe, né? A soma de todos os eventos disjuntos de um conjunto sempre terá 100% de chance de ocorrer. Você está pegando todas as possibilidades. Então, o A ou o B ou o C dá certo. A coisa acontece aí. O último detalhe é o OU que ele colocou aqui, né? O OU representa para a gente soma. Foi por isso que eu pude encontrar o 80. Porque era o 40 do primeiro mais o 40 do segundo. E aí você encontra aquilo dali. Tranquilo? Sim, ele está perguntando a falsa. Então não tem problema, né? Você ter outra verdadeira não atrapalha em nada. Véio. Na verdade tem que ter até 3 verdadeiras, né? Porque senão vai dar treta, velho. Não vai dar ruim, velho. Então que bom, né? A B eu nem preciso responder, né, velho? A B tá feita, velho. Porque ele perguntou lá pra gente, a probabilidade do A é 40%, velho? Pô, verdade, né, velho? Então, ótimo. Continha já tá feita. Corre para abraço. Vamos ganhar tempo aí, velho. Pronto. Na letra C, que é o detalhe, né? A probabilidade de C vencer é maior que 0,2. Aí não, né? A gente fez a conta. A probabilidade de C vencer é igual a 0,2. Então tá aqui, esse é o item falso. Tobias, excelente, mano. Aí, ó. Ah lá, bicho. Achou, velho. Porque a letra D a gente já completou, né? A probabilidade do B ou do C vale 60%. Verdadeiro, né? O B é 40, o C é 20. Então esses dois juntos tem que dar 60. É? A probabilidade do C vencer é maior que 0,2, não, é igual a 0,2. Tá? Então esse é um tipo de questão de probabilidade um pouco diferente, né? Que não envolve contas de divisão, envolve a soma dos fatores completos ali. Só um detalhe rápido aqui, o exercício não pediu, galera, mas qual seria a probabilidade do A e do B vencer? Véio? E aí? Qual é a probabilidade do A e do B vencer? Chutem um número aí, velho. Se a gente pedisse, né, qual é a probabilidade do A e do B vencer? É. 0. É isso aí. Não pode ter empate. Né? Então é um tipo de peguinha que a gente pode encontrar nas provas. O E dá o sentido da multiplicação, é verdade. Então a tendência é que a gente pense, pô, isso aqui deve ser 40% vezes 40%. Então deveria dar 16%. Só que o exercício fala, não, não pode ter empate. Então a chance do A e do B vencer é 0. Nessa questão é 0. Não pode ocorrer. Né? São eventos disjuntos, né? Os dois não podem acontecer simultaneamente. Tranquilão, moçada? Alguém está sem lista aí? Não. Tem sobrando ainda ou tem que imprimir, bicho? Show de bola. Então, duas questõezinhas bem legais envolvendo probabilidade. Vamos agora fazer questão número 5. Deixa a 1 e a 2 aí, que já serviram. Vamos lá na questão 5. Uma urna contém 3 bolas verdes e 4 amarelas. Então, você pegou a urninha, 3 bolas verdes, 4 bolas amarelas.
Qual a chance de você retirar sem reposição 2 bolas amarelas? Então, sem reposição, que você tire 2 amarelas. E aí? Para você retirar 2 bolas amarelas, qual é a ideia básica? Para a gente resolver essa questão é só entender o conectivo que aparece aí no meio, né? Você tem que tirar uma bola amarela. Então, tirou a primeira. E depois de tirar essa, você tem que tirar a outra. Outra amarela. Então, você vai fazer o seu evento em 2 pedaços. Né? Tira a primeira e depois tira a segunda. Sem esquecer aquele detalhezinho que suas retiradas são sem reposição. Então, qual é a probabilidade de tirar uma amarela? Aí não tem erro. Nesse caso, você tira com probabilidade 4 em 7, porque são 7 bolinhas, sendo 4 amarelas ali dentro. Aí o E virou multiplicação. E aí agora vem o detalhe da não reposição, né? Qual a chance de você tirar outra amarela? Bem, eram 4. Uma vazou, que você já tirou. Então vão sobrar 3. E a parte de baixo vira 6. Porque uma bola você jogou fora. Então, tirou a primeira, eram 7. Então, aqui deixa de ser 4 e passam a ser 3. Então, agora eu vou tirar 3 bolinhas nas 6 possíveis. Tranquilão? E aí, para fazer essa conta, vamos simplificar a vida, né? O 3 corta com 6. Então, sobra 1 e 2. E o 4 daqui de cima corta com 2 lá de baixo. Sobra um 2zinho. Então, o número que sobrou para nós, 2 em 7. Então, 2 a cada 7 retiradas que você faz, serão 2 bolas amarelas. Esse é o detalhezinho. Um gabarito aí pra gente, letra A. Mas, isso dá um tempinho aí nessas questões, pra gente começar a fazer umas mais complicadas, tá? Para quem quiser ir tentando, eu vou fazer a questão 7 da lista aí, para agilizar a vida. Posso apagar lá, galera? Sim? Então vamos lá, ó. Questãozinha número 7. E depois eu vou fazer umas modificações nela, tá? Ela começa bem tranquila, eu quero umas coisas novas. Então ele fala o seguinte, ó. Numa maternidade, aguarda-se o nascimento de 3 bebês. Beleza. Se a probabilidade de um bebê nascer menino é igual a dele nascer menina, qual é a chance de que você tenha 3 bebês do mesmo sexo? Então, esse é o detalhe. Você vai ter 3 bebês nascendo e você quer que os 3 sejam do mesmo sexo. E aí, qual é a probabilidade nesse caso aí, velho? Então, o detalhe rápido é, ele me deu uma ideia de probabilidade aí, né?
Você sabe que a probabilidade do cara nascer menino é a mesma probabilidade de nascer menina. Então isso já está me dando uma ideia legal, né? Como uma criança nasce menino ou menina, ele te deu o valor. Se são probabilidades iguais, então isso aqui equivale a 50%. Dividiu-se ao meio. Em termos fracionários, então você tem que uma criança a cada duas é menina e o resto tem que ser menino. Beleza? Então como é que eu fecho a questão aí? Se eu preciso ter bebê do mesmo sexo, é só você entender os casos possíveis. Então, ou nós teremos 3 meninos, ou nós teremos 3 meninas. São os dois casos que você tem na questão. Para ter 3 meninos, o que eu preciso ter? O primeiro é menino, e o segundo é menino, e o terceiro é menino. Os 3 filhos têm que ter a mesma probabilidade. E para a menina é do mesmo jeito, né? A primeira é menina, a segunda e também a terceira. E aí lembrando que aí no meio, como a gente tem um conectivo ou, isso vira uma soma. Então o que deu aí, bicho? Deixa eu ver. 1/8 aqui nessa conta, somado a 1/8. Então isso aqui vai dar 2/8, né? Porque o MMC, o denominador é o mesmo, então você pode deixar a soma só em cima. 2 dividido por 8 aqui na simplificação é 1/4. Então 1 a cada 4 nascimentos de 3 crianças ali vai ser com 3 bebês do mesmo sexo. Então essa aí é a ideia da nossa questãozinha. Fechou? Então tá feito aí o seu exercício. Então o grande dificultador desse exercício era lembrar esse ou aí do meio, tá? A parte mais complicada era entender que a gente tinha um ou minha na sua conta. Massa. Agora vamos deixar um pouquinho dessa lista de lado, galera, e vamos brincar de um outro tipo de raciocínio aqui, velho. Vamos trabalhar com a ideia de lançamento de moeda, que é bem fácil, né, velho? Lançar moeda, as probabilidades são boas, tudo funciona direitinho. Então vamos botar aqui uma questão extra. Só que eu quero trabalhar com uma moeda viciada, velho. Então, o que acontece nessa moeda viciada? A chance de dar coroa é o triplo de dar cara. Então, a sua moeda é 10 vezes mais coroa do que cai cara. Até aí, fechou? Eu quero saber o seguinte, ó. Se eu fizer 10 lançamentos de moeda, então você vai jogar ela para o alto 10 vezes. Qual é a probabilidade de se obter 4 caras? E aí? Como é que a gente resolve essa brincadeira aí, velho? Uma moeda viciada, a chance de ser coroa é o triplo de sair cara. Se você fizer 10 lançamentos, qual é a chance de você ter 4 caras ali dentro? Em especial, com a chance de ter 6 coroas, né? A ideia é a mesma. Ter 4 caras significa que você vai ter 6 coroas. E aí? Ideias? Como a gente sai desse quiprocó aí, velho? 10 lançamentos, 4 caras. Por que 1/4, velho? Beleza. Probabilidade vindo dali de cima, né? Fato. Uhum. Não, a ideia tá boa. Vamos só completar. Primeiro detalhe. Todo mundo entendeu por que as probabilidades são 1/4 e 3/4? Que é a primeira parte difícil do exercício. Ó. Aqui foi fácil saber que é 50%. Porque você dividiu as probabilidades ao meio. Então ficou 50 para cada lado. Aqui eu dividi numa probabilidade 3/1. Uma é o triplo da outra. Então o que a gente está dizendo aí é mais ou menos o seguinte. Ó, a chance de sair coroa mais a chance de sair cara tem que ser 100%. Isso é sempre verdade, né? Porque são os dois casos possíveis. Só que de acordo com o exercício, coroa
é 3 vezes a cara. É o triplo, né? Então, nós acabaríamos encontrando que isso aqui ocorre. Probabilidade de 3 caras mais a cara tem que ser 100%. Aí, quando você somar os dois, dá 4, né? 3 com 1 daqui, eu vou encontrar 4 probabilidades. E aí, quando você jogar para o outro lado esse número dividindo, isso vai dar 25%, que é a mesma coisa que 1/4. Então, por isso que o 4 aparece na nossa continha. Então, as probabilidades envolvidas aqui são essas, né? Essa vem com probabilidade de 1/4, e como a outra é o triplo, ela vem com 3/4. Então, o primeiro passo do exercício é esse. Agora, o segundo passo, o Isaac falou o seguinte, beleza, 4 caras, como é que você faz isso, velho? Você tem que calcular igual nós calculamos as crianças. A ideia das crianças era, pegava a probabilidade de um menino, e um menino, e um menino. Se eu seguir a mesma ideia aqui, o que vai aparecer então? Vai ter que aparecer 1/4, e 1/4, e 1/4, e 1/4, concorda? Mas se fizer isso, está errado. Porque olha só, do jeito que você está escrevendo aqui, você não está falando que tem 10 lançamentos. Você está falando que tem 4. Então a gente vai ter que completar essa conta. O seu exercício é, você tirou 4 caras, ótimo, velho. Mas e o resto? Então a gente vai ter que fazer uma outra conta gigantesca aqui que vai ter que envolver 6 coroas. Aí sim, aí dos 10 lançamentos, 4 foram caras e o resto foi coroa. Beleza? Isso aqui é o que a gente chama de um tipo de experimento sucesso e fracasso. Não tem outro caso possível. Ou você obtém sucesso e o resto é fracasso, e aí você faz a conta que vai aparecer. Tá bom? Então, em termos gerais, vamos organizar isso aqui de uma outra forma? 1/4 vai aparecer 4 vezes, não é isso? Numa multiplicação vira potência. Então, isso aqui é 1/4 elevado à 4ª potência. E daqui para frente vai ter que rolar o quê? Vai ter que rolar 3/4, que é o que sobra, elevado à 6ª potência. Até aí todo mundo pegou, velho? Mas ainda está incompleto, velho. Porque quem disse que as 4 caras tem que ser no começo? Podia ser uma no começo, 2 no meio, uma no final. Você pode misturar essa galera, velho. Então esse exercício vai ter que vir em 2 etapas. A primeira etapa é a probabilidade. A segunda etapa é a forma de se retirar 4 caras. Beleza? Mas a ordem faz diferença? Então, a ordem não faz diferença. É por isso que eu vou ter que pegar todas as possíveis. Ele só pediu 4 caras, mas eu lancei as moedas. Poderia ser a primeira, a quinta, a sexta e a 8ª. Seria 10 lançamentos em que eu teria 4 caras. Então tem que pegar todas as possibilidades possíveis de se obter essas 4 caras nesses lançamentos. É a mesma para cada evento. Se o evento for 4 caras, 6 coroas, é isso. Aí se o evento for, vamos chamar de C, né? Se for C, K, C, 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 K, 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 é outra coisa. É a mesma probabilidade nesse fato. Então, para cada combinação, uma probabilidade diferente. É isso. Então, o seu exercício vem dividido em 2 etapas. Tá bom? Deixa eu escrever tudo isso aqui na frente, né? As 2 etapas que a gente está fazendo. E aí vamos só escrever aqui embaixo tudo que eu estou procurando. Então, nós vimos, ó, eu quero a probabilidade de 4 caras. Então, como é que foi isso? Apareceu 1/4 elevado a 4, que é o que a gente quer. Apareceu 3/4 elevado a 6, que era para completar os 10. E agora eu vou ter que multiplicar por uma combinação 10/4. Aí por que isso, né? Porque dos 10 lançamentos possíveis, 4 deles serão caras. Aí você tem a resposta da questão. Nem precisa fazer a conta, tá? Em geral o gabarito vem assim. Eu só quero comparar isso aqui pelo que a gente viu na aula passada. Se eu escrever 10/4 como número binomial, ele vem assim. 10/4 sem fração. Se eu falar que 1/4 é a probabilidade de ter sucesso, isso aqui é P elevado a 10 menos 4. Opa, a 4, né? E aqui seria 1 menos P elevado a 10 menos 4, não é isso? É exatamente a fórmula do binômio que a gente viu na aula passada, velho. Né? O binômio vinha um número binomial multiplicado por um número vezes o outro número que se completava.
Beleza? Então isso aqui está associado diretamente àquela história do binômio de Newton que a gente viu na última aula. Só que um pouco mais tranquilo porque você está trabalhando com probabilidades. Então basta, em termos gerais, vocês lembrarem 3 coisas. Qual é o sucesso? Então aqui vem o nosso sucesso, que é normalmente o que você está procurando. Depois você coloca o seu fracasso, ou seja, o contrário do que você quer. E por último, você vai ter que ter as possibilidades possíveis de te atingir aquilo ali. Esse tipo de questão não tinha no edital até agora, tá? É matéria nova, velho. Então essa parte é o que a gente chama de probabilidade binomial, velho. Que é a probabilidade do tipo sucesso-fracasso. Tá bom? Deixa eu só ver se vocês entenderam isso aí tudo. Ó, vamos pegar um exercício bem parecido. A ideia é quase a mesma. Matheus, já respondo sua questão, bicho. Rapidinho. Deixa eu só botar um outro exemplo aqui para a gente não perder a linha de raciocínio. Ó, números grandes, porque em geral ele não quer que você faça a conta. Digamos que você tenha 12 questões numa prova. E essas 12 questões tenham letras A, B, C, D e E para serem marcadas. Prova da ESA, né? Você pode marcar isso daí, velho. Para você passar em matemática, lá quanto é a média, hein, velho? 7, né, eu acho. Vamos supor que é 12, que eu não lembro. São quantas questões de matemática lá? 12? Então, beleza. Qual a chance de você ter 7 acertos? E aí? Em termos de probabilidade, né? Qual é a probabilidade das 12 questões da sua prova você ter 7 acertos se você fechar o olho e marcar tudo, velho? Pá. Não é isso? Como é que vai ser essa probabilidade, velho? Então, primeiro, para eu acertar, qual é a minha chance de acerto? Ou são 5 itens, né, velho? Então eu acerto em uma questão a cada 5 tentativas, porque são 5 letras. Como eu quero ter 7 acertos, isso aqui tem que vir elevado a 7. Só que são 12 na prova, né? Então se eu acertei 7, é porque eu errei as outras 5. Então completou. Com a probabilidade de fracasso. Então se eu acerto uma, é que eu erro em 4. Só que depois dessas 12, eu tenho que acertar 7 em qualquer ordem. Então pego esse resultado e multiplico pela combinação de 12 por 7. Então essa é a probabilidade de você, na hora da sua prova, acertar 7 questões sem saber nada. Vamos calcular aqui? Só para vocês terem uma ideia, né? Alguém tem uma calculadora que presta aí? Que a minha não presta não, velho. Pega aí, bicho, por favor, celular. Porque ah, morreu. Voltou. Vamos ver aqui. Então, 12... É porque ele quebrou a tela, aí já era. 12 fatorial. Como é que calcula fatorial aqui, gente? Aqui, 12 fatorial dividido por 7 fatorial dividido por 5 fatorial. Então, esse número aqui pra gente vai ser 792. Estamos indo bem, hein? Parece uma probabilidade alta. 4 elevado a 5 dá quanto? 4 vezes 4, 4, 4, 4. Vezes 1024, dividido por 5 elevado a 12. Meu Deus do céu. Vamos ver. Vezes 792, dividido por 5 elevado a 12. Ah, deu bom, velho. Deu mais ou menos 003. Que beleza, hein? Caramba, bicho. Menos de 1% vocês têm, então, velho. Na hora da sua prova, a chance de você fechar o olho e acertar 7 é menos de 1%, velho. Cara. Melhor estudar, né, velho? Será? Acho que aqui tem um 2, né, velho? Vamos subir aqui, velho. Mas não tendencioso, é desse jeito. Mas o importante é vocês entenderam o sucesso e fracasso, como é que é, velho? Tem que considerar todos os casos, né? Considera o sucesso e o fracasso e as possibilidades possíveis que você tem ali dentro. Algumas questões complicam ainda mais, né? Então, digamos que eu tivesse pedido assim, ó. Qual é a probabilidade de ter pelo menos 7 acertos? Aí como é que você faria isso? Pelo menos 7, né? Você mandou super bem, acerta 7 ou mais. Então aqui teria que calcular a probabilidade de 7, mais a de 8, mais a do 9, até que você acerte as 12 possíveis. Então, seus números vão somando, né? Você tem, pelo menos, teria que somar essa probabilidade toda aí dentro.
Beleza? Mas o ponto-chave aí dessa binomial, vocês conseguiram sacar todo o processo? Toda a regra, né? Então, se a gente puder botar uma formulazinha, ela vem mais ou menos desse jeito aqui, ó. Se você tem N tentativas e você tem K sucessos, e a probabilidade de ter um sucesso é igual a P, então você tem uma fórmula, né? É a combinação de NK vezes P elevado a K vezes 1 menos P elevado a N menos K. Não gosto muito de decorar, não, porque é muita letra aí envolvido, né? Mas é a quantidade de sucessos que você tem, é o que nós fizemos, né? 7, ou naquele outro caso eram 5. A quantidade de fracassos que eu tenho e as combinações que existem entre esses sucessos e fracassos possíveis aí. Tá bom? Então aqui pra gente é o nome que vem envolvido na situação. Perguntinha desse detalhe, velho? Eu acho que se for cair é do jeito que a gente fez aqui, sem muito segredo, tá? As contas sem você fazer mesmo, deixando ela só montada, e sem colocar os resultados finais. Só botar o que pode aparecer. Porque os números são muito grandes, a gente viu, se achar aquele 003 na hora da prova ali é impossível, né? Inviável. Então você deixa isso aqui. O único detalhe que eu peço para vocês lembram o que significa C104 aqui, por exemplo? A fórmula disso, então, né? Então, o que é o C104, se a gente quiser botar os valores? Então, fatorial do primeiro, que é o 10, fatorial do segundo e fatorial da diferença, né? Primeiro, segundo e um menos o outro. No nosso caso aqui do 12 e 7, a conta que eu fiz na calculadora foi 12, 7 e 5. Que aí seria o 12 menos o 7 para completar o que está faltando. Tá bom? Então, Matheus, só respondendo sua pergunta aqui, bicho, você falou se podia ser 2 meninos e uma menina. Só não pode ser porque o exercício especificou, né? Que os 3 deveriam ser do mesmo sexo. Né? Então, esse fato aí de você pensar 2 em um e um do outro não dá certo, tá? Você teria bebês de sexos distintos. Tranquilo, moçada? Então, pra gente fechar, vamos só fazer uma listinha de vocês, que são mais light da gente na prova. De fato, a gente sempre, né? Esses novos a gente dá um jeito durante a prova. Mas essa parte antiga, esse não pode falhar, não. Então vamos lá para a questão número 4 da listinha. Para participar de um sorteio, um grupo de 152 pessoas respondeu a uma pergunta do tipo: você é fumante? 40 responderam que sim. Então, qual é a probabilidade da pessoa sorteada não ser fumante? Então, não ser fumante. Sabendo que, de acordo com essa pergunta dele, 40 responderam sim, sou fumante. Véio. Então, resposta direta aí, bicho, só para vocês lembrarem do chamado evento complementar, né? A questão especificou para a gente aqueles que fumam. Mas perguntou aqueles que não fumam. Então você precisa retirar o que está faltando, né? Se você tem 152 pessoas no total e 40 são fumantes, eu não preciso te dizer, você já sabe, velho. 112 não fumam. Não é uma informação que vem explícita, né? Então aqui você está pegando o complementar deles. Então a probabilidade dele ser não fumante diretão é 112 em 152, que nunca vai ser a resposta de gabarito, tá? Porque os dois são pares. Véio. Então aqui a gente pode simplificar. Então simplifica por 2. Dá quanto? 66, né? Não, 56. É isso? 56 por 7, sobra 1, 6. Então, de novo, você simplifica aqui por 2. Então, a gente vai encontrar 28 em cima e 38 embaixo. Então, simplifica de novo. Acho que agora é a final, né? Vai dar 14 em cima e 19 embaixo. Então, essa seria a resposta de gabarito de vocês. Nunca a mais alta, sempre a mais baixa, né? Sempre na forma simplificada. Então, se eu não errei nenhuma continha, é isso daí. 14 a cada 19 pessoas são não fumantes. Tá bom?
E para a gente encerrar, galera, uma questão que faz uma série de perguntas aí para a gente entender o desenho, viu? Que é a questão número 9. Então você tem um monte de coisa bem parecido com a primeira questão que a gente fez. Você tem um total de 500 empregados. Então 200 tem plano de aposentadoria complementar e 400 tem um pela empresa. Então um por conta própria e o outro pela empresa. Então você fez uma parada mais ou menos assim, né? Tem lá suas 500 pessoas. Aí você falou, ó, tem aquela que tem a aposentadoria pessoal e tem aquela que tem a aposentadoria pela empresa. Dividiu isso aí. Dos que são pessoal, você tem um total de 200. E aqueles que tem pela empresa, 400, né? Então 400. E você sabe que 200 pessoas têm ambos os planos. Então isso daí é o que está escrito na sua questão. E ele faz uma série de perguntas para a gente. Deixa eu subir esse valorzinho aqui. Então esse aqui vai subir para 28 sobre quanto? Sobre, não lembro mais, 38, né? Então dividido por 2 vai dar 14 para 19. Então a primeira perguntinha dele. Qual é a probabilidade de que ele tenha algum plano de aposentadoria? A probabilidade de ter algum plano. E aí, nesse exercício, qual vai ser essa probabilidade? Dado que 200... 400... Obrigado. 400 tem da empresa, 200 tem os dois. Então, qual é a probabilidade de você selecionar alguém e ele ter algum tipo de aposentadoria garantida aí? Por quê? De acordo com isso, não, né? Porque olha só, se você tem 200 no meio, pra cá, 0. Eram 200 no pessoal. Tem 200 no meio, não vai sobrar ninguém. Olhando para o outro lado, eram 400, né? Tendo essas 200 no meio, então aqui sobram os outros 200. Então, o que seria o cara ter algum tipo de aposentadoria, velho? É porque ele pode ter a pessoal, a empresarial ou as duas. Aí ele vai ter algum tipo. Isso porque desses 500, tem aqueles 100 que estão aqui fora, que é o meu caso hoje, né? Não tem aposentadoria garantida pela empresa. Então, 100 pessoas estão do lado de fora. Então, tem gente que não está garantido. Então, qual é a probabilidade dele ter algum tipo, velho? São 400 pessoas dentro das 500 possíveis. Aí, fechou. A galera que está aqui dentro se aposenta, que está aqui fora está lascado. Então, você tem algum tipo. O que tu manda, bicho? Foi? Beleza. A segunda, qual é a probabilidade que ele não possua plano? Então, esse aí a gente já fez, né? A probabilidade de não possuir plano é o evento complementar. Então, ele vem com 100 a cada 500. Aqui eu não fiz porque o meu quadro acaba, né? Mas é só cortar os zeros. É 4 em 5. E aqui, cortando os zeros, 1 em 5. Probabilidade sempre é menor. Bem, agora vem a parte legal. Deixa eu escrever ali na frente, porque ele botou uma condição aí, velho. Se o empregado conta com a aposentadoria complementar oferecido pela empresa, qual é a probabilidade dele ter a pessoal, velho? Então, na letra C, ele coloca isso, ó. Se ele já possui a empresarial, né? Se possui a empresarial, qual é a probabilidade de ter a empresa? Então, qual é a pessoal, né? Pronto, acho que é isso aqui. Então, se ele possui a da empresa, qual é a probabilidade dele ter a pessoal? Então, isso daqui pra gente é uma probabilidade contínua, não é isso? Ele colocou uma condição para nós. Ele falou, ó, você não precisa procurar em todo mundo, não. Você tem que procurar só naquela galera que já tem a empresarial, velho. Então, qual vai ser a minha resposta? Quantas pessoas tem pessoal? Bem, 200. Dessas, você vai olhar para aquelas que têm a empresarial, velho. Então, a probabilidade não é mais relacionada aos 500. É só aos 400.
olhando aqui é que das 400 pessoas que tem a empresarial, 200 possuem pessoal. Então, eu estou olhando só para cá, né? Só para essa bolinha. E aí eu estou dividindo nesses dois pedaços. Tranquilão? E o nosso último item fala o seguinte pra gente. Se o cara tem o pessoal, qual é a probabilidade que ele também tenha complementar, velho? Então, ele fez uma inversão aí, né? Se você possui a pessoal, qual é a probabilidade dele ter a da empresa, velho? Então, qual a probabilidade dele ter a da empresa? E aí, nesse caso, 100%, né? Porque você está olhando para o outro conjunto agora, ó. Você está olhando aqui, no conjuntinho de azul. Então, desse conjuntinho de azul, existem 200 pessoas. E essas 200 pessoas estão todas no grupo da empresarial e da pessoal. Então, nesse caso, a probabilidade que a gente está procurando tem que ser 200 em 200. Logo, a probabilidade é de 100%, né? O resultado tem que ser 1. Tá? Então, aqui, novamente, você tem uma condição envolvida. Então, é isso, galera. Agora é batidão, né? Então, a gente viu praticamente tudo de probabilidade hoje. Condicional, binomial, a parte de probabilidade direta, divisão de espaço amostral, e ou. Tudo que vocês precisam de alguma forma tá aí. Agora é ralar. Eu acho que a minha frente acabou, velho. Então, não sei dizer o que eu vou fazer na aula que vem. Se eu vou dar aula de exercício, a gente já começa a fazer questão, ou se eu vou pegar a frente do Steve em algum momento. Porque ele tem duas frentes, talvez tenha que pegar um pedacinho de lá. Mas aí a gente descobre na próxima segunda-feira. Belezinha? Valeu, galera. Um abração pra vocês. Bons estudos, hein, velho?